Sejam todos bem-vindos ao Café com Journal, com as atualizações da cardiologia na última semana. Iniciamos falando sobre infarto com supra de ST. Sabemos que a restauração do fluxo na artéria epicárdica é restabelecido com angioplastia, porém isso não garante que haja perfusão adequada no território microvascular. Com esse foco, o estudo Reduce MVI, publicado no Circulation, analisou 110 pacientes pós-infarto com supra de ST e objetivou avaliar se o ticagrelor, quando comparado ao prasugrel, teria efeito protetor na circulação microvascular. Ambos os inibidores ADP possuem ação antitrombótica, porém, o ticagrelor é conhecido pela capacidade de aumentar os níveis de adenosina e, portanto, um efeito vasodilatador na microvasculatura. Então, através da avaliação que contou com o uso da ressonância magnética, o uso do ticagrelor não conferiu diferença nos níveis séricos de adenosina, na injúria microvascular, nem no tamanho da área infartada após um mês. Agora vamos mudar de tema para um assunto que diz respeito às políticas nacionais de saúde. Foi publicado no European Heart Journal os dados do registro dinamarquês de paradas extra-hospitalares no período de 2001 a 2014. Os autores revelaram que, nesse período, as taxas de RCP subiram de 36% para 83% nos pacientes com PCR em locais públicos e de 16% para 61% nas paradas que ocorreram dentro dos domicílios. Também foi analisado que, nesse período, as taxas de sobrevivência nos primeiros 30 dias após a parada subiu, de 6,4% para 25% nas paradas em locais públicos e de 2,4% para 10% nas paradas domiciliares. Por fim, os autores mostraram que houve uma queda relevante das taxas de injúria neurológica de 18,8% para 6,8% entre aqueles que sofreram paradas em ambientes públicos. Com isso fica claro a importância e o benefício de se realizar uma política pública que capacite os cidadãos a realizarem os cuidados básicos de reanimação cardiopulmonar. Agora, falando de pacientes com angina estável e que necessitam de angioplastia, um assunto sempre em pauta é o tempo necessário de dupla antiagregação plaquetária, principalmente naqueles com alto risco de sangramento ou nos quais queremos abreviar esses riscos. Nesses pacientes, os stents convencionais ainda são os mais utilizados por necessitarem de apenas um mês de terapia dupla, enquanto os stents farmacológicos, em linhas gerais, necessitam de 3 a 6 meses. Uma meta-análise publicada no JAMA avaliou mais de 3.900 pacientes com idade média de 75 a 80 anos, participantes de 3 trials randomizados, que compararam os novos stents farmacológicos biocompatíveis com os convencionais e utilizaram dupla antiagregação por um mês. No período de um ano, o uso de stent farmacológico reduziu em 62% a revascularização da lesão previamente tratada e em 49% a taxa de infarto. A incidência de trombose também foi menor para o stent farmacológico, porém não teve significância estatística. Os dois tipos de stent não diferiram quanto à taxa de sangramento nem quanto ao desfecho de mortalidade cardiovascular ou por todas as causas. Essa meta-análise mostra que os pacientes com alto risco de sangramento ou que necessitam de pelo menos o uso prolongado de DAPT por pelo menos um mês, os stents farmacológicos biocompatíveis é seguro e eficaz. Agora abordando um tema que vem ganhando grande quantidade de publicações nos últimos anos, que é o uso das técnicas não invasivas para avaliação de doença coronariana. Foi publicado no European Heart Journal uma revisão sobre diversos métodos, desde os mais consagrados, como a tomografia com score de cálcio e a angiotomografia coronária, até aqueles que ainda estão em fase experimental, de desenvolvimento como a ressonância magnética de coronárias e o uso do PET também com essa finalidade. Os autores resumem que as características dos métodos, as aplicabilidades e as limitações de cada um dos exames avaliados. Um ponto interessante da revisão é a abordagem das características de vulnerabilidade das placas ateroscleróticas através de achados de angiotomografia, tais como presença de placa excêntrica, presença de microcalcificações e presença de placas com baixa atenuação, demonstrando uma maior quantidade de core lipídico. Com isso, vislumbramos o potencial para uma melhor estratificação de risco dos nossos pacientes. E aí, cada vez mais os conhecimentos básicos dos novos métodos de imagem vão precisar fazer parte do dia a dia do cardiologista para que possamos indicar corretamente os exames e para que possamos interpretar os resultados de maneira adequada. Até a próxima!